Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho, tudo sobre a vitória do Flamengo fora de casa contra o Atlético Mineiro. Resultado importante para o São Paulo também contra o Furacão, jogo ainda no finalzinho. Vamos ver se mantém ainda essa vitória do São Paulo. E, claro, as vitórias de Vasco e Botafogo nessa quarta-feira. Tudo isso daqui a pouco no site. Começando o nosso linha de passe de hoje nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Rapaz, e não é que foram lá de novo na Arena MRV e colocaram 4 para cima do Galo? O Palmeiras já tinha feito isso, agora foi a vez do Flamengo. É bom lembrar que fora de casa, o Atlético também já tinha tomado 4 do Vitória. Vamos discutir bastante essa situação do Atlético Mineiro e muito a situação do Flamengo, porque é impressionante. Olha, 40 minutos do segundo tempo, estava 4-1 ainda, depois tomou o segundo gol com 4-1 ainda, e o Flamengo em cima o tempo todo, pressionando a saída de bola do Atlético Mineiro, não dando espaço, tentando o quinto gol. Impressionante o que o Flamengo fez hoje na Arena MRV. É destaque do programa de hoje. Daqui a pouco tem a coletiva do Tite. A gente vai ouvir as desculpas também do Milito depois desse problema grave que o Flamengo tem no seu sistema... Do Flamengo não, o Atlético Mineiro tem no seu sistema defensivo. Paulo Calçade, impressionante o desempenho do Flamengo. Sangue nos olhos o jogo todo. Tudo bem, Calçade? Olá, William. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Sim... Você olhar para aquilo que pode acontecer no futebol brasileiro e garantir, vai acontecer isso, vai dar certo, vai dar errado, é um exercício bem maluco de fazer, porque você não sabe, né? Então, a gente olhando este Flamengo, a gente só tinha uma certeza. Todos os times brasileiros com jogadores na Copa América seriam prejudicados. Claro. Com 1, com 2, com 3, com 5, prejudica. Se o jogador é convocado, é porque ele saiu de onde ele deveria estar e vai para uma competição paralela ao Campeonato Brasileiro e prejudica. Tá bom. O Flamengo saberia que seria um dos mais prejudicados. O meio de campo do Flamengo foi embora. Voltou o Pulgar agora, né? E entrou no segundo tempo. Mas o meio de campo foi embora. Isso mexe demais na estrutura do Flamengo. Então, quando o Flamengo tiver todos os jogadores à disposição, manter-se competitivo na ponta, ou ali, disputando ainda o título, pode ser o primeiro, o segundo, no caso é o primeiro, seria muito importante para devolver aquele time que a gente sabe que é o titular, a possibilidade de disputar o título. O que acontece? Aquilo que a gente não contava, porque é a realidade que mostra agora depois de vários jogos. O Flamengo se tornou, diante desses problemas, muito competitivo, porque ali cada um percebeu o que tinha... A sua importância, claro. O que tinha que fazer. O Tite usou jogadores que normalmente ficariam no banco de reservas, entrariam no segundo tempo. Por exemplo, o Gerson, talvez seja a fase do Gerson mais competitiva, quando eu falo do ponto de vista sem a bola, de perder a bola e volta... Viu quantas vezes ele voltou hoje? Muita coisa. Parecia então, na área do Flamengo Gerson, toda hora. O Luiz Araújo jogando por dentro, essa é a novidade do Tite, ele não está na beirada, ele está por dentro, o Gerson faz esse lado direito, na verdade é um movimento para dentro para deixar o Wesley passar. Então, o Flamengo se ajustou do jeito que poderia se ajustar. E hoje ainda... é uma necessidade, teve que deixar o Pedro no banco, porque você vai repetindo escalação, alguns principais que os times não tiram, chega uma hora que a chance de lesão do jogador é enorme. Então, assim, o resultado é magnífico diante de um Galo que tem problemas. A gente vai falar muito do Galo também, que é o desajuste do Galo em função de, por exemplo, incrível, né? A saída do Arana mexe no Scarpa, no posicionamento do Scarpa. Totalmente. Mexe no jogo do Scarpa Galo muito mal de e novo. na ideia do Milito que funcionava. O Galo não conseguiu se resolver como o Flamengo resolveu essa parada durante a Copa América. Mas vamos falar muito disso hoje. Mas é uma bela rodada do Brasileirão. Bela rodada. Agora, Breiler, em cima desse trabalho, nesse período, né, de Copa América aí no Flamengo, então aí nós temos, claro, o Flamengo tem o melhor elenco do país, possivelmente da América do Sul, mas está sabendo usufruir desse elenco. Acho que tem um mérito aí muito grande do treinador, o Tite, de conseguir, mesmo com esses desajustes, esses desarranjos promovidos, porque não é, futebol não é assim, simplesmente vou trocar uma peça aqui por outra aqui, vai dar tudo certo e vai encaixar ali, pronto, é trocar 6 por meia dúzia. Não é assim. Muda a característica, como a gente tem visto nesse próprio Flamengo. Então, acho que tem muito mérito ali desse trabalho do Tite. Sim. E é possivelmente ali ao lado do Abel, que o Palmeiras também tem uma bela campanha nesse período de Copa América, mas o Flamengo com mais desfalques, talvez o melhor trabalho
nesse período aí no futebol brasileiro, né? Quem conseguiu se virar melhor, né? Exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. O que o Flamengo faz é algo sublime, porque muita gente pode tentar menosprezar essa sequência de jogos pelo fato do Flamengo ter o elenco mais caro da América do Sul. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. São 7 jogos desde que perdeu os jogadores para a Copa América, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 pontos em 21. Líder, melhor ataque e artilheiro do campeonato. Então, essa é uma sequência que mostra uma coisa que é fora da curva, é espetacular, porque conseguir superar e amortecer desfalques tão pesados, jogadores de seleção como o Flamengo está fazendo, e com esse nível de jogo, é algo para se exaltar, algo extraordinário que o Tite tem mérito, sim, por recuperar alguns jogadores. O Atlético do Milito, a gente viu como foi esfacelado, o trabalho esfarelando por causa desses desfalques, o que é normal, é o esperado, que um trabalho decaia com tantas perdas. E como a gente está vendo no Internacional, qualquer time vai sentir desfalques desse tamanho, como o de um De La Cruz, que foi contratado para ser uma das referências do time. Mas o Flamengo soube se adaptar de tal forma que hoje a gente enxerga o Flamengo, nesse período que deveria ser difícil, não só batendo na liderança, mas ganhando profundidade de elenco. Wesley voltou a jogar bem, Luiz Araújo voltou a jogar bem, chegando a 4 assistências nesse período. Gerson é a principal, chamou mesmo a responsabilidade diante desses desfalques. Então é um Flamengo que ganha força, ganha musculatura e principalmente mais opções confiantes. O Carlinhos mesmo estava desacreditado ali, sendo pouco usado no elenco, é acionado, marca um gol, até uma atuação um pouco mais discreta, mas fez o papel dele. Fez o dele, é. Então a espiral positiva realmente chegou no Flamengo. E esse Flamengo passa muita confiança, mesmo prejudicado, bastante prejudicado pela Copa América. Outra vitória importantíssima fora de casa do São Paulo diante do Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo também. São Paulo emendando 3 vitórias seguidas e já está no G4 do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo conseguiu se recuperar bem. Agora, Bertozzi, assim, acho que é inadmissível, mesmo com os desfalques, sabendo mesmo das dificuldades, essas atuações do Atlético Mineiro. 4-2 não é uma goleada, porque é uma diferença de 2 gols, mas você tomou 4 gols em casa, você tinha tomado 4 do Palmeiras, tomou 4 do Vitória, que está, né, brigando contra o rebaixamento, e um Atlético que não vence em casa desde abril. Acho que assim, mesmo levando em consideração as dificuldades, é inadmissível atuar da forma que o Atlético está atuando, né, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro, assim, é importante destacar que, como os companheiros já falaram, mas reforçando, o que o Flamengo faz durante a Copa América é notável, né? E para quem não viu o jogo, ver o placar 4-2, não conta a história, né? Não era um jogo para 2 gols de diferença, né? Para mais, sim. Era um jogo para mais, né? Isso ficou bem claro ali. O que o Tite conseguiu fazer com as peças que ele tem foi, ele criou uma versão 2 do Flamengo, que não tem muito a ver com o Flamengo original, porque esse é um time mais vertical, esse é um time que acelera mais, esse é um time que às vezes gosta de ser pressionado, porque justamente consegue achar esse primeiro passe. Se você quer ver um gol que resume esse Flamengo atual, é o segundo gol do jogo de hoje, né? O gol do Carlinhos, que a bola vai lá no goleiro, sai de pé em pé e de repente tem um passe vertical, acelera. Todo mundo toca na bola, todo mundo praticamente toca na bola e sai o gol. Então tem muito mérito nisso. E do lado do Atlético, com menos opção, sim, porque algumas coisas que foram prometidas ao Milito lá atrás, inclusive quando ele foi contratado, tal jogador não vai sair. Mentira, né? O Atlético se desfez de alguns jogadores e hoje está precário em termos de elenco, até a janela reabrir agora, quando vão chegar jogadores. Mas talvez o que ele pudesse ter feito e não quis fazer, ou achou que não era necessário, não dá para jogar desse jeito se você não tem não dá para você fazer uma peça de teatro com intérpretes de comédia se você está fazendo uma peça de drama. Sim. Então, assim, eu acho que ele poderia, já a partir do jogo do Palmeiras, ter pensado numa maneira talvez um pouco mais cautelosa, um pouco mais conservadora, né? Por mais que ele não acredite nisso como filosofia de jogo, como uma questão emergencial. Tentou com Otávio e Paulo Vitor hoje estancar um pouco, mas não funcionou. Não funcionou, até porque o próprio Flamengo, depois que ele tem 2-0,
fica com a bola aí. Foi. Então, o número de posse de bola no primeiro tempo do Atlético era isso, assim. Fica tocando a bola. Se você quiser vir, vem, porque eu vou te pegar em transição de novo. Então, foram números de posse até bastante enganosos no primeiro tempo, né? E aí, quando consegue finalmente o gol do 3-1, tem a expulsão do Rômulo, que é uma expulsão que sirva no mínimo de aprendizado para ele, que é um jovem muito promissor, mas entrar daquele jeito no meio de campo, já amarelado, assim. E por mais que o Atlético não tivesse jogado bem, tinha acabado de... Mais uma vitória do Mengão aí no Brasileirão aí, o Flamengo mantém aí a liderança do Brasileirão, chegando a 30 pontos com mais uma vitória aí. Agora a partida fora de casa, o Flamengo venceu de 4-2 o Atlético Mineiro. A gente vê aí o Flamengo jogou muita bola. Esse placar aí de 4-2 ficou barato, poderia ter sido até mais, viu? Uma diferença de 5, 6 a 2. A equipe de Tite está de parabéns, vencendo mais uma vez. É líder mais do que nunca, não precisa secar ninguém. Então o Flamengo está desempenhando um excelente papel aí, mesmo com muitos desfalques. O Flamengo venceu mais uma vez, venceu e convenceu a torcida rubro-negra, que é bastante exigente.